Os irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 1 a versículo 8. Acompanhe a sua Bíblia, a leitura do texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Isaías envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, curvando-me, desatar-me as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos mais uma vez orar, falar com Deus. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra e, acima de tudo, amar a Tua Palavra a ponto de colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, nos capacitar e, ao mesmo tempo, encontrar corações sedentos para que a Tua Palavra possa frutificar. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos, quando criança, lá em Brasília, era normal, todos os domingos pela manhã, por volta de 7 da manhã, eu ser acordado por um senhor que passava na rua gritando o seguinte: olha eu, correio, olha o correio. Era um jornaleiro. Todo domingo, 7 horas da manhã, esse jornaleiro passava na rua gritando essa frase. E ali tinha duas ideias. A primeira é que acordava nervoso. E a segunda é que ele queria avisar que as notícias do dia haviam chegado. Os interessados saíam na rua e compravam o jornal com as notícias do dia, da semana ou do final de semana. E quando eu estava preparando o sermão de hoje, eu me deparei com esse texto, na sequência daquilo que nós estamos pregando em Marcos. No último sermão nós pregamos apenas o primeiro versículo, e hoje nós vamos do 1 até o 8. Eu me lembrei dessa história, porque há uma certa semelhança, lógico, quando você coloca as devidas proporções em seu lugar. Mas é interessante observar nesse texto, porque vale a pena lembrar que no último sermão que eu preguei, no versículo 1, nós mostramos que Marcos explica o que é o Evangelho, o que significa a expressão Evangelho, boa notícia. E essa expressão apontava para a proclamação da chegada de um novo rei. Marcos, na introdução, nesse primeiro versículo, ao mesmo tempo, ele descreve que o conteúdo do seu livro é uma boa nova, que tanto para o judeu quanto para o gentio apontava a chegada de um novo monarca. Também naquele sermão, eu lembro que eu expus e expliquei aos irmãos que Marcos, ele primeiramente mostra quem que é o conteúdo desse evangelho. É sobre quem que ele vai falar, a respeito da obra de quem que aquela boa nova refere-se. Então Marcos, ele chama a atenção dos seus leitores, no primeiro versículo, para a ideia de que ele está prestes a descrever a história deste novo rei. A boa nova está prestes a ser contada. E essa boa notícia é justamente a entronização do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o novo rei. Porém, antes da chegada deste novo rei, segundo Marcos, o arauto seria enviado na frente desse monarca,
para seguir o protocolo dos preparativos da chegada deste novo e grandioso rei. E dessa forma, então, como aquele jornaleiro que todos os domingos me acordava pela manhã, Marcos descreve que João Batista era apenas uma voz, avisando a todos a respeito das boas novas. Marcos descreve que João Batista é aquele que vai na frente, gritando, avisando a todos que o novo rei estava chegando. Nessa manhã, eu não quero me ater especificamente apenas a João Batista. Creio que no próximo sermão eu quero detalhar um pouco mais a respeito da vida deste homem. Alguns aspectos interessantes nesse texto que vale a pena trabalharmos. Mas hoje, especificamente, eu quero trabalhar num contexto geral. A aparição deste homem. E aponta justamente para a chegada do novo rei. E eu quero trabalhar em 3 pontos com você nessa manhã. Que a chegada do novo rei aponta para o cumprimento de uma promessa, aponta para o precursor que é enviado antes deste novo rei, e culmina justamente apontando para a pessoa deste novo rei. Os versículos de 1 a 3, eu chamo a sua atenção, porque Marcos nos mostra a promessa da chegada deste novo rei. Marcos começa relatando que a maravilhosa notícia da chegada do grande rei é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. O mesmo começa usando a expressão aí no versículo 2, está escrito, enfatizando o cumprimento preciso de escrituras sagradas do Antigo Testamento. Assim, antes de Marcos relatar o primeiro acontecimento a respeito da vida de Jesus Cristo, ele o fundamenta em uma palavra profética. Desta forma, podemos notar que a chegada de Jesus Cristo, ela em momento algum é um plano emergencial de Deus por conta do pecado do homem. Mas é simplesmente o cumprimento de promessas antigas. Os eventos, as narrativas seguintes a essa introdução de Marcos, ocorrem justamente em cumprimento ao plano estabelecido por Deus, conforme anunciado durante todo o Antigo Testamento, especificamente no tempo dos profetas. Marcos, então, seguindo uma prática que era muito comum dos seus dias, cita de uma só vez 3 passagens do Antigo Testamento. Esses versículos de número 2 e versículo de número 3, na verdade, são 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento. Nós vamos em Êxodo 23, 20. Depois nós vamos ver essa notícia, ou esse texto sendo repetido lá em Malaquias 3, 1. E depois ele termina apontando para Isaías 40, versículo 3. Lá em Êxodo 23, 20, está escrito: eis que eu envio diante de ti o meu mensageiro para que te guarde no caminho. Quando você vai lá em Malaquias 3, 1, o texto que nós lemos na liturgia diz: o qual preparará o teu caminho. E lá em Isaías 40, versículo 3, está escrito: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que uniu esses 3 textos bíblicos foi o fato de todos eles apontarem para a ideia de caminho. Cada um, a começar lá em Êxodo, começa pela ideia de transposição, começa pela ideia de saída, de caminhar. E aí de Êxodo, passando por Isaías, nós chegamos também à ideia de Malaquias. Ou seja, a promessa dada no Êxodo refere-se à ação de Deus na libertação de Israel do Egito. Enquanto que Isaías olha para o futuro, para o retorno do cativeiro babilônico. E já Malaquias aponta para um período pós-exílio, mostrando que o povo deveria voltar a obedecer o grande Deus. Em Isaías, capítulo 40, que é o texto que ganha mais destaque nessa passagem, Deus ele afirma com mão poderosa, como no Egito, que Deus quer tirá-los da Babilônia para trazê-los novamente à terra prometida, em um novo êxodo. E eu expliquei para os irmãos, se não me engano, no sermão passado, que há uma conexão muito forte com o livro de Marcos, com o profeta Isaías, apontando justamente essa ideia de um novo êxodo. Isaías, capítulo 40, versículo 3, simbolicamente
representa a maneira descrita por Deus em relação ao propósito de liberar a procissão dos judeus que retornarão alegremente para a sua terra após longos anos de cativeiro. Assim, ambas as passagens do Antigo Testamento citadas por Marcos são promessas divinas que apontam para os preparativos para a vinda de Deus para atender ao sofrimento do seu povo. Marcos lembra promessas de Deus para enfatizar que aquele novo monarca que estava chegando, Jesus Cristo, ele era sim o Messias, o prometido de Deus no Antigo Testamento. E agora, com a chegada daquele que é identificado com a voz do que clama no deserto, bem como com o personagem principal da Boa Nova, Jesus Cristo, Marcos destaca o cumprimento total dessas promessas do Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento que anunciavam um novo êxodo, uma nova libertação, está se cumprindo com a chegada da voz do novo rei que vem após ele. Mais uma vez, Marcos enfatiza que o Evangelho é a promessa de Deus feita lá no Éden e mantida através da aliança de Deus que transcorre todo o Antigo Testamento. O Evangelho foi revelado no tempo, embora seja eterno. O Evangelho, a chegada do novo rei, é o cumprimento dos anseios e visões dos profetas do Antigo Testamento. Marcos ainda segue, versículo 2 ao versículo 6. Eu chamo novamente a sua atenção para a ideia que Marcos aponta para aquele que seria o precursor do novo rei. Marcos afirma que Deus, lá no Antigo Testamento, ele mesmo havia prometido enviar um precursor à frente deste rei divino para preparar o caminho para a sua vinda. E naqueles dias era algo muito comum isso acontecer. Antes de um rei partir para visitar alguma parte do seu reino, geralmente ele enviava diante de si um mensageiro, justamente para preparar o caminho. E o trabalho deste mensageiro, deste arauto, era providenciar que todas as estradas fossem reparadas e também preparar as pessoas para a chegada do rei. João, o mensageiro de Deus, surge, e segundo o texto, pregando justamente no deserto, como havia sido prometido no Antigo Testamento. E vale lembrar que deserto lembra a experiência do nascimento do povo de Deus. Quando livres da escravidão do Egito, os israelitas foram conduzidos pelo deserto, foram disciplinados no deserto por Deus, a preparação para a entrada na terra prometida. Agora nós vemos aqui começando o novo êxodo. E João Batista foi enviado para avisar ao povo de Israel que o novo rei estava chegando. Há um comentarista bíblico, ele descreve esses 6 versículos da seguinte forma: embora nenhuma voz profética tivesse sido ouvida por séculos, eles criam que um profeta surgiria nos últimos dias, preparando o dia do Senhor. Ele seria um fiel emissário de Deus na mesma linha e com a mesma mensagem dos verdadeiros profetas da história de Israel. Essa esperança era alimentada pelas palavras de Deus por Malaquias 4:5. Eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia de julgamento e de salvação. Esse profeta anunciaria o cumprimento das antigas profecias. E o que Marcos está fazendo aqui é justamente linkar João Batista com Elias prometido lá no Antigo Testamento. Marcos destaca que João Batista é o precursor prometido, um profeta de grande importância escatológica que cumpriu sua missão proclamando: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Com base em Malaquias 3:1, o precursor seria alguém que ameaçaria o povo de Israel, expressando que o julgamento estava por vir, e por essa razão ele enfatizava a necessidade de purificação, de arrependimento.
O precursor seria a voz que anunciaria a chegada e presença de Cristo, mas também exortaria o povo a preparar-se no caminho do Senhor, ou seja, arrependam-se. Isso explica ou implica que eles deveriam endireitar as suas veredas, ou seja, o Senhor deveria ter um livre acesso, um total acesso, não apenas à vida, mas também ao coração deles. Eles deveriam endireitar tudo o que estivesse torto e fora de sintonia com a vontade de Deus. Assim, o precursor prepararia não o caminho geográfico, mas o caminho do coração do povo para receber este novo rei, o Messias prometido. E Marcos nos mostra que ele assim o fez, dirigindo-se à nação de Israel, proclamando em alto e bom tom: arrependam-se dos seus pecados. E Marcos nos relata que, em resposta à sua mensagem, há um mover em massa daqueles que moram na Judéia e em Jerusalém, e embora tivessem que percorrer um difícil caminho até o deserto, o texto nos mostra que eles assim faziam para ouvir a voz do precursor. O conteúdo da mensagem de João Batista vinculava pelo menos 3 aspectos. Primeiro, arrependimento, uma nova atitude de coração, uma mudança de mente. Apontava também para a confissão de pecados, uma demonstração audível de arrependimento. E terceiro, batismo, uma representação visível e de fato aquele coração se arrependeu. João Batista, de sua maneira simples de viver, era a voz do Senhor para o povo. Tudo isso e nada além disso. Como a voz, ele simplesmente ia na frente, avisando o povo que aquele grande rei estava chegando. Como precursor, ele tinha apenas um interesse: apontar para Jesus Cristo e nada além disto. Quando chegamos aí nos versículos 7 e 8, nós encontramos, de certa forma, as palavras de João Batista. E João Batista aponta para a pessoa do novo rei. Nós já fomos informados por Marcos, primeiro versículo, de que o novo rei é Jesus Cristo. Mas, antes de olhar para o texto de Marcos, nós temos que nos dirigir às profecias novamente no Antigo Testamento. Malaquias 3:1, por exemplo, e os outros textos que nós citamos, lá em Êxodo 23, e também Isaías 40. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Lembre que nos 3 textos do Antigo Testamento, é Deus que está dizendo que enviará o mensageiro na sua frente. E agora Marcos, ele está correlacionando Jesus com o próprio Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele não é o filho de algum rei qualquer, mas ele é o filho de Deus. Ele é Deus, ou seja, coigual, coexistente, coeterno com a pessoa de Deus. Por isso que Marcos nos informa que João Batista, o mensageiro de Cristo, deu uma dupla descrição comparativa de Jesus e aí indicou 2 realidades. Primeiro, no versículo 7, ele aponta para a sua majestade: ele é mais poderoso do que eu. E no versículo 8, aponta para a sua atividade, onde ele enfatiza: eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Marcos descreve que, de fato, João Batista era um homem extremamente humilde. E por mais que a sua mensagem e ministério fossem importantes para o povo de Israel, ele sabia que não passava de um precursor de alguém mais poderoso e mais importante do que ele. Interessante que, naqueles dias, quando o arauto ele proclamava a visita de um rei, muitas vezes ele era recebido pela população por honrarias exageradas. E a ideia que o povo tinha era que, se agradasse o mensageiro, quem sabe, alcançariam graça diante do rei.
Porém, João Batista deixa bem claro que ele não era a luz, ele não era o Messias. O seu papel não era receber honra, glória, mas era preparar o caminho para alguém superior a ele. E embora o povo pensasse que João Batista era grande, ele estava simplesmente anunciando a vinda de outro, muito superior a ele. E segundo João Batista, esse rei era tão grande que ele não era digno de curvar-se e desatar-lhes as sandálias. E aqui há um contexto histórico-cultural por trás disso. Naqueles dias, um discípulo judeu, ele era obrigado a prestar vários serviços ao seu mestre, exceto desatar-lhes as sandálias. Esse serviço, desatar as sandálias de um pé sujo, castigado por conta do deserto, era considerado um insulto à dignidade de qualquer judeu. Fazer era visto como se tornar uma escória da sociedade. Mas João Batista afirma que ele estava tão abaixo dessa pessoa, que nem mesmo um trabalho tão indigno como este, ele era digno de fazer, tamanha a grandeza do novo rei Jesus Cristo. Além do mais, João enfatiza que enquanto ele batizava com água, Jesus batizaria com o Espírito Santo. Tudo que João poderia fazer era colocar as pessoas na água, mas a transformação interior era obra de alguém maior do que ele. João podia apenas batizar com água, mas somente Jesus poderia salvar as pessoas. E vale lembrar que este evangelho foi escrito depois do dia de Pentecostes, ou seja, essa promessa de João já havia se cumprido. Porém, nos dias de João Batista, o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado com a chegada do Messias prometido. Quando você abre em Isaías 31:15, por exemplo, Ezequiel 36, 26, 27, Joel 12, 28, apontavam justamente para a chegada do Messias em conexão com isso, o derramamento do Espírito Santo. Entretanto, agora, segundo João, este novo rei, Jesus Cristo, lhes daria o Espírito Santo batizando-os. João deixa muito claro que o agente do batismo é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, somente Jesus Cristo pode salvar o pecador, mudando o seu interior, batizando com o Espírito Santo. E esse batismo é a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, descrito por Paulo adiante lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Dessa forma, com o Espírito Santo vem a salvação. Logo, esse novo rei traria um reino de perdão, de bênçãos redentoras para aqueles que se arrependessem. Meus irmãos, de forma bem resumida, é isso que Marcos nos expõe nesses 8 primeiros versículos. Mas olhamos para esse texto e pensamos, o que esse texto se aplica na minha vida? Como usá-lo de forma prática no meu dia a dia? E eu quero te ajudar nisso, trazendo algumas aplicações e implicações deste texto para mim e para você. A primeira é que nós não podemos perder de vista a continuidade histórica da Bíblia. Nós não podemos perder de vista a continuidade histórica da Bíblia ao ler as Escrituras, ao estudar as Escrituras, ao ensinar as Escrituras. Marcos, novamente, nos leva a pensar que a Bíblia deve ser vista como um todo. As boas novas estão enraizadas em promessas do Antigo Testamento e são compreendidas à luz das mesmas. Eu sei que um dos grandes problemas e erros de muitos cristãos de hoje é ler e não entender como que as histórias do Antigo Testamento se conectam com as histórias do Novo Testamento e principalmente com a vida e obra de Jesus Cristo. Muitos cristãos, por falta de ensino bíblico adequado, enxergam a Bíblia como um conjunto de histórias desconexas. Mas eu quero lhe falar que
A Bíblia não é um livro recortado com várias histórias desconexas. Através da linha histórica da Bíblia, nós aprendemos sobre Deus e enxergamos o seu plano de salvação para pecadores perdidos e miseráveis como nós. De Gênesis a Apocalipse, o plano da salvação de Deus se desenvolve. É por isso que a Bíblia, ela, em momento algum, ela fala sobre você ou sobre o que você deveria estar fazendo. Mas ela fala sobre Deus e o que Deus tem feito para salvar pecadores como nós. Há muitas outras histórias na Bíblia, mas todas contam uma história maior. A história de como Deus ama seus filhos e como Deus veio resgatá-los. A história envolve toda a Bíblia e no centro da história há um Deus que se fez homem e viveu entre nós. Cada história das Escrituras sussurra o nome de Jesus Cristo. A Bíblia, do início ao fim, conta uma única história. Do início ao fim, ela tem um personagem principal. E não é você, não sou eu, não somos nós, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Em cada página, em cada história, em cada evento, sussurra o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é a história de Jesus, é a verdade sobre Jesus. E toda a Escritura foi nos dada justamente para conhecermos a história deste grande rei, Jesus Cristo. Essa semana, um jovem aqui da igreja me enviou uma mensagem, algumas mensagens, me perguntando algumas coisas sobre Ezequiel. E nós conversamos rapidamente no celular, e eu mostrei para ele algumas conexões daquele texto que ele estava lendo, o cumprimento de Jesus Cristo. E momentos depois ele me mandou uma mensagem em áudio dizendo: nossa, como é legal descobrir que o Antigo Testamento se conecta com Jesus Cristo. E nessa mensagem ele dizia: eu resolvi fazer uma devocional em Salmos. E eu comecei a ver como que os Salmos se aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Entenda, meu irmão, entenda a verdade, que a maneira como nós nos relacionamos com as Escrituras revela como nós enxergamos o próprio Jesus Cristo. A maneira que você lida com a palavra de Deus revela a forma que você enxerga a pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós amamos a Cristo, nós amamos o livro que conta a sua história. Se nós amamos a Cristo, nós ensinamos o livro que conta a sua história. Se nós amamos a Cristo, nós damos de presente o livro que conta a sua história. Nós agora, com os PGs, nós estamos entrando no tempo do discipulado. É um desafio para nós. Nós que enxergamos essa continuidade histórica da Bíblia, entendemos que de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus Cristo. Nós temos que nos empenhar em falar, em fazer aquilo que nós cantamos mais cedo. Ir pelo mundo, ensinar, mostrar a essas pessoas que de Gênesis a Apocalipse aponta para o rei, anunciado por Marcos, anunciado por João Batista, Jesus Cristo. A segunda aplicação que trago para mim e para você a partir desse texto é que somente Jesus Cristo pode batizar com o Espírito Santo. O batismo de João, segundo Marcos, era limitado, pois o mesmo era apenas algo externo. Enquanto a água podia lavar o corpo, apenas o Espírito Santo tem poder para limpar o coração do homem, sujo e manchado pelo pecado. No decorrer do Novo Testamento, de fato, nós enxergamos que o batismo pela água é uma representação visível do batismo com o Espírito Santo. É um sinal visível de uma graça invisível. Isto é, a regeneração, o voltar-se radicalmente para Deus com a confissão de pecados, é uma atitude simbolizada pelo batismo na água.
Entretanto, alguns evangélicos, e aqui eu quero que você entenda que eu falo com muito amor, não ataco as pessoas, ataco apenas aquilo que biblicamente é errado. Alguns irmãos evangélicos que algumas distorções, principalmente do meio pentecostal, que pensam que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção na vida do cristão após a conversão. Após a conversão, ensinam que a pessoa deve buscar o batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo, segundo eles, é distinto da experiência do novo nascimento. E ao mesmo tempo é após o novo nascimento. Ainda defendem que a evidência desse batismo do Espírito Santo é a glossolalia, ou seja, o falar em línguas estranhas, o falar em língua dos anjos. Os pentecostais afirmam que somente após o batismo do Espírito Santo é que o cristão passa a ter o Espírito Santo residindo dentro dele. Dessa forma, como explica o teólogo Frederick Bruner, o modo pentecostal de entender o novo nascimento não acontece o suficiente. O batismo do Espírito Santo completa o que faltou na conversão. Um teólogo pentecostal chamado A.J. Gordon afirmou que, como pecadores, aceitamos Cristo para a nossa justificação, mas é somente como filho que aceitamos o Espírito para a nossa santificação. Na ideia pentecostal, após a conversão, o cristão deve buscar com sinceridade e esforço ser batizado no Espírito Santo, pois caso contrário, ele será apenas um cristão incompleto. No pensamento pentecostal, o batismo no Espírito Santo acaba sendo um segundo estágio na vida cristã e não autentica a experiência da salvação. Todavia, crer assim é simplesmente ignorar que o agente do batismo com o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo no ato da conversão. Batismo do Espírito Santo não é uma segunda experiência, mas é justamente a primeira e mais importante experiência, que é a regeneração. Ser batizado com o Espírito Santo significa novo nascimento e salvação. No texto, Marcos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vos batizará com o Espírito Santo. E aqui, batizará está na voz ativa, ou seja, não será o resultado da atividade de quem recebe, mas sim daquele que ele prometeu. Entenda que o próprio Jesus Cristo é o sujeito da obra do Espírito Santo na história. Segundo João 16, ele mesmo disse que enviaria o Consolador. As Escrituras nos ensinam que Jesus liga os homens a si por meio da obra do Espírito Santo. Esse é o poder. Essa é a glória, o ministério do batismo com o Espírito Santo. É justamente este grande acontecimento. Ligar homens pecadores arrependidos à pessoa de Jesus Cristo. Assim, cada cristão tem uma experiência com o Espírito Santo a partir da sua conversão. Não existe conversão se não for através do batismo com o Espírito Santo. Basta você abrir a Bíblia, João capítulo 3, e você vai ver que para o cristão a vida começa com o novo nascimento, e o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida, e é Ele quem dá vida a almas mortas e tragadas pelo pecado. A presença dele em nós, como Efésios 1 vai nos mostrar, é o temor da nossa herança, ou seja, é a garantia de que iremos residir no céu eternamente. Quando você vai para Gálatas 4:6, Romanos 8, 14 a 15, você vai entender que, biblicamente falando, todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Deve estar pensando, mas o que isso importa
O que se importa? Saber que é uma bênção após a conversão ou depois da conversão? Importa, meu querido. E aqui eu vou falar como ex-pentecostal. Eu fui da Assembleia de Deus até meus 20 anos. Tenho um carinho por essa igreja. Mas não tem como concordar com um erro teológico como esse. A ideia que se tem é que se você não tem o batismo com o Espírito Santo, se você não fala em línguas estranhas, você é um cristão de segunda classe. Falta algo na sua vida. Não falta. Se você tem Cristo, você tem tudo. E é impossível você ter Jesus Cristo sem ter a obra do Espírito Santo no seu coração. É impossível. É o Espírito Santo que aplica a obra salvadora de Jesus Cristo a corações pecadores como o nosso. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse por obra do Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não precisamos de experiências sobrenaturais para dizer que somos de Cristo, que temos o Espírito Santo. A conversão é uma demonstração que nós, de fato, temos o Espírito Santo residindo na nossa existência. Porque se não fosse a conversão, se não fosse Cristo, isso não aconteceria. E a última aplicação que trago para mim e para você a partir desse texto. Devemos entender que nós somos simplesmente precursores de Jesus Cristo. Marcos destaca a humildade e simplicidade de João Batista. Esse homem que andava pelo deserto, quando você abre João 3,30, ele simplesmente está dizendo: convém que Cristo cresça e que eu diminua. O tempo inteiro, João Batista, em seu ministério, em suas pregações, ele aponta para aquele que é o centro, aquele que é mais importante que ele, Jesus Cristo. João Batista se identifica apenas como uma voz anunciando a chegada do rei. João era simplesmente um arauto, isto é, anunciava como porta-voz a mensagem do seu Senhor. Ele não falava em nome de si mesmo, mas do seu Senhor. E aí, claro, lógico, era o seu Senhor que deveria ser exaltado, e ele assim o fez. É interessante pensar que João Batista, mesmo gozando de alguns privilégios, poder, autoridade sobre o povo daqueles dias, ele facilmente poderia ter caído nas garras do favor popular, ele poderia ter se envaidecido, ele poderia ter se engrandecido, mas não. Ele simplesmente afirma que é apenas uma voz preparando o caminho para a chegada daquele que realmente merecia toda a honra, toda a glória, que é Jesus Cristo. O famoso pregador do passado, em um de seus sermões, explicando sobre o papel de João Batista, ele usou a seguinte analogia, que antigamente, quando nós fazíamos uma chamada telefônica a longa distância, você era direcionado para uma central telefônica. E aquela pessoa perguntava: com quem você quer falar? Você dizia: eu quero falar com fulano X, com Beltrano. E então aquela central conduzia você, conectava você até a pessoa que você de fato queria ter contato. Esse é o propósito de João Batista. E esse é o propósito que Deus colocou para nós como igreja do Senhor. Nós não ocupamos o centro do cenário. Nós somos apenas homens e mulheres que iremos conectar outras pessoas a Jesus Cristo. Entenda, meu irmão. As pessoas não estão interessadas em saber quem somos, mas sim a quem nós representamos. Nós somos apenas vozes. E como vozes, devemos apenas apontar para aquele que realmente é perfeito, santo, bom, justo, Jesus Cristo. O nosso maior desafio é entender que nossas vozes devem ser ouvidas apenas para conectar outras pessoas a Jesus Cristo.
Eu já disse em um dos sermões que preguei este ano na igreja, uma frase do conde Nicolau von Zinzendorf. Zinzendorf afirmava: prega o evangelho, morra e seja esquecido. Prega o evangelho, morra e seja esquecido. Simples. Somos apenas vozes que apontam para aquele que é eterno, Jesus Cristo. Entenda que a nossa voz ela tem um tempo de validade. Seu nascimento, a sua morte. Nós não sabemos o tempo da nossa validade. Um ano, 20, 30, 100, 125, como o irmão meu publicou essa semana no Facebook. É o máximo. Enquanto estamos aqui, que a nossa voz não se cale de proclamar aquele que o mundo necessita desesperadamente ouvir: Jesus Cristo, o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.